Que a paz do Mestre Jesus continue envolvendo os nossos corações, nos acalmando a alma e nos permitindo mergulhar dentro de nós mesmos nesse momento em que estamos aqui reunidos para nos alimentar espiritualmente. E sentindo na atmosfera que nos acolhe o trabalho dos benfeitores, encharcando esse ambiente de amor, de esperança, de acolhimento fraterno, nós vamos elevar a nossa consciência em conjunto a Jesus, o nosso Mestre. E nesse dia especial de responsabilidade cívica, nós rogamos ao representante de Jesus, ao venerando Ismael, que ilumine as consciências brasileiras, eleitores, eleitos, que todos sejamos tocados pelo amor que viemos buscar, garantindo a trajetória luminosa da pátria do Evangelho, o coração do mundo. Que possamos, fortalecidos pelo amor que nos une aqui e agora, rogar ainda a inspiração para os comentários serem claros e tocarem cada um de nós, a fim de sairmos daqui vitalizados, serenos e desejosos de empreender essa jornada de crescimento evolutivo com Jesus. Graças a Deus. Capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos fala uma afirmativa em torno da qual nós iremos hoje nos alimentar. Fora da caridade não há salvação. Esse capítulo inicia-se com um texto evangélico das anotações das palavras de Jesus por Mateus 25, de 31 a 46. E todos nós já conhecemos essa passagem, quando há um senhor que divide os seus servidores e ele diz a um grupo: vinde, benditos do meu Pai, possuí o reino que vos está preparado desde o princípio do mundo. Só nessa parte ele já está dizendo que o nosso objetivo é alcançar as qualidades que ele vai ressaltar agora. Então, sempre foi o objetivo de Deus nos convidar para a evolução, para o crescimento, para a vivência do amor. Então ele continua, e aí é longo, mas como todo mundo conhece, eu vou dar só a primeira frase. Porque eu tive fome, me deste de comer. Vou falar mais, né? Eu estive sozinho e vieste me visitar, doente, viesse me visitar. Eu tive sede e me deste alívio. E aí aquele grupo pergunta: mas Senhor, quando foi que nós fizemos isso por vós? E ele responde: toda vez que você fez por um dos seus irmãos menores, você estará fazendo por mim. Então esse já é um roteiro de conduta para todos nós, atendermos-nos, socorrermos-nos com afeto, com amor, com carinho. Isso é o que abre o capítulo 15. E o comentário do próprio Kardec é que toda a moral trazida pelo Cristo, ela se resume em exaltar as virtudes que combatem os nossos maiores entraves da evolução. E todos nós sabemos que é o egoísmo e o orgulho. Então, tudo aquilo que pode impedir que esses dois adversários internos de cada um de nós cresça e se desenvolva, vale o nosso ritmo de caminhada.
a nossa evolução. Então, nós vamos ter falas do Cristo garantindo a certeza de que precisamos combater egoísmo e orgulho e garantir a vivência no amor. Por exemplo, nas bem-aventuranças, o que nós temos lá? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobre de espírito não pode ter egoísmo e orgulho. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Purificar o coração quer dizer combater esses nossos adversários invisíveis interiores e manhosos, né? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, já nos mostrando qual é a nossa trajetória. Dizer, se os mansos herdarão a terra, então o convite e a certeza de que a nossa humanidade trará uma evolução tal em que permanecem nesta sala de aula planetária aqueles que acolherem o amor, não integralmente, porque aí já é espírito puro, mas que tiverem sido tocados pelo amor. Então vejam quanta informação nós temos nas palavras do Mestre Jesus. E aí, retornando à frase afirmativa da nossa manhã, nós vamos para o Livro dos Espíritos, onde o Kardec pergunta na questão 886, mas afinal, qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entende Jesus? Então, se fora da caridade não há salvação, precisamos entender melhor caridade. E o que os Espíritos respondem? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Aqui nós temos na resposta uma mescla de atitudes que nos convida os benfeitores para entendermos caridade. Nós temos a caridade material, que é aquela que a gente doa, né? Que o João acabou de pedir, alimento para que a gente possa partilhar com os que têm menos aquilo que está sobrando. Então, isso é um exercício importante, necessário, para que nós não nos acomodemos com os supérfluos que nós possuímos, e para saber que nós somos gerentes daquilo que nós possuímos. Nada é nosso, é transitório. Então, como a nossa consciência vai dar conta do que a gente fizer, vamos fazer uma boa administração. Mas indulgência para com as imperfeições e perdão das ofensas é caridade moral. E essa é mais difícil. Você precisa ter uma atitude de dar, é uma ação, mas a outra é uma ação interior, que exige muito mais de nós. Será que ela vale mais? Certamente. Tudo que custa mais caro, vale mais. Então, caridade moral é alguma coisa que nós ainda olhamos, mas assim a gente deixa para o vizinho, né? Não, para nós ainda não. Para nós eu levo lá a minha doação e já está bom. Muitas vezes está bom mesmo. Nós temos um processo. Ninguém passa da manhã para a noite. Todo mundo passa pelo período da tarde. Mas só nós sabemos em que momento nós estamos. E se nós estamos com pouca evolução ou com pouca boa vontade. Só nós é que vamos saber disso. E é importante administrar. Muito bem. No capítulo 15, que é o nosso de hoje, o item número 5, os Espíritos falam assim: meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão determinados os destinos do homem, tanto no plano material, quanto no plano espiritual. Então não é só uma afirmativa, mas é uma garantia de que nós, seguindo o roteiro de exercício do amor em ação, porque é isto que é a caridade, é o amor,
nós teremos a nossa destinação garantida. Claro que nós precisamos entender que o que acontece aqui nesse planeta conosco, encarnados, é um período muito curto, por isso que ele é transitório. Nós somos seres de origem espiritual, que temos o começo da criação de Deus, mas não temos fim. A programação de Deus para conosco é a evolução perene. E nessa evolução perene, não tem uma coisa que você faça, um botão que você vire e garanta o seu resultado. Existem processos, porque nós não somos os mesmos todo dia. Ficaram chocados? Nós mudamos todo dia, com o que acontece, com o que não acontece, com o que a gente faz, com o que a gente deixa de fazer. Nós vamos mudando todo dia. E isso é bom ou é ruim? Como diz o outro, depende, né? Porque é ótimo se nós soubermos que nossa escala de crescimento, ela não tem fim. Então nós não podemos ter apego a nada, a não ser na prática do bem. Porque esta nos conduz, esta é roteiro luminoso, este é norte magnético. Viver de acordo com a máxima, que é também chamada do maior mandamento, amando a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos. Quem ama a Deus ama a sua criação. Então nós precisamos amar a todos. Mas nessa história de amar, de ser útil, nós precisamos entender como é que funciona um pouco melhor essa história da doação, porque a gente tem a cultura de ser constantemente convidado a fazer caridade, né? Você precisa fazer caridade. Fazer é isso, né? É pegar alguma coisa, é levar alguma coisa, mas nós precisamos um pouco mais. Nós precisamos ter uma atitude caridosa. Essa atitude caridosa passa obrigatoriamente pela nossa consciência. A atitude caridosa quer dizer, você está atento o tempo todo para aquilo que você pode fazer em benefício de quem estiver em torno de você. Seja uma pessoa, seja uma instituição, um animal, um ser da criação vegetal, ou seja, alguém espiritual. Então, esta predisposição vai fazer com que aquela nossa característica de não ser igual, de ser mudança constante, mas agora com um rumo determinado, ela vai fazer com que a gente alavanque a nossa condição. Por exemplo, estamos no momento de grandes dificuldades. Todos nós que estamos encarnados passamos por momentos assim, ou temos um longo período assim. É a nossa característica de ser nessa faixa de evolução. Os problemas que chegam, eles não são coelhos tirados da cartola de Deus, como um mágico, mas elas são as consequências dos atos que nós tivemos nessa ou noutra vida, consciente ou inconscientemente, na busca de, colhendo os resultados amargosos, nós criamos responsabilidade diante da própria vida. Esta é a grande intenção pedagógica do Pai para conosco. Mas vamos supor que nós estamos num momento de muitas dificuldades, porque toda vez que vem outra dificuldade, a gente se safa, né? Então desvia, deixa passar, faz de conta que não é comigo. Mas o Pai que nos conhece bem, às vezes ele fala, espera aí que eu vou te ensinar. E aí ele dá um conjunto, aí vem um combo, um monte de dificuldade, em todos os setores. Toda vez que acontece isso, anotar aí, porque você vai observar na sua própria vida. São os momentos em que nós somos obrigados a mudar. Não dá para continuar.
Não dá para continuar do jeito que a gente estava empurrando com a barriga, entendeu? Então a dificuldade precisa ser maior do que o normal, para que a gente, alguma tranqueira a gente solte, porque senão a gente fica grudado com tudo aquilo. Essa é a misericórdia e a sabedoria de Deus. Mas vamos lá, veio aquele monte de dificuldade, e ao invés de ter essa leitura, eu amarguei. E aí comecei igual a hiena do Lip Hard, né? Oh Deus, oh dia, oh vida, isso não vai dar certo. E a gente começa a criar uma atmosfera interior de tragédia, de dor, de confusão, e a gente fica igual uma corda de violino esticada. Aí o povo na cozinha lavando o copo cai e a gente gruda no teto. O que é isso? Porque está esperando o pior. Mas se nós nos reconectarmos à fonte que nos alimenta a todos, que é fonte constante de amor e vida, que a gente chama de Deus, porque nós somos filhos de Deus, e Ele nos ama muito, e nos alimenta de esperança, de amor. Se nós nos reconectarmos, nos dedicando à prece, que é o exercício dessa ligação, se nós começarmos a realizar o Evangelho no lar uma vez por semana, trazendo a presença dos conceitos que nos norteiam, pelo menos uma vez por semana, reunidos em torno dos ensinamentos do Mestre, dos exemplos do Mestre. Se nós começarmos a descobrir que apesar da dor nós podemos ser úteis ao nosso próximo, e aí começar a servir, a ajudar, a guardar a nossa dor no bolso um pouquinho para socorrer o outro que está ali do nosso lado sofrendo. Aí nós começamos a transformar aquela situação e a mudar o clima de inferno que nós estamos vivendo para um clima de céu, apesar da dor, porque nós estamos agindo, modificando. E ninguém vai fazer isso, não tem mágica. Nós ainda estamos imaturamente esperando que o passe nos cure, que a água fluidificada nos cure, que o Evangelho aberto no capítulo X vai trazer paz no ambiente doméstico. É a vivência, é a ação, é a atitude amorosa que está esperando por nós para nos transformar. E transformando, apesar de todas as dificuldades e dores, nós seremos reconhecidos na nossa consciência pelo Pai de amor, que nos convidará: passa à direita, vós que serviste, que atendeste, que me socorreste. Então, amigos e amigas, presentes e distantes, só depende da nossa atitude. Servir e amar, ser caridoso. O apóstolo Paulo descreve de forma maravilhosa. Ele falou: você pode falar a língua dos anjos, quer dizer, você pode ter a cultura que você quiser. Se você não tiver amor, o amor em ação, não adianta nada, porque o amor tudo tolera, tudo crê, tudo espera, tudo perdoa. Então tem a receita do bolo, não precisa interpretar, imaginar, entrar em estado alfa para alcançar a consciência. É só ler o capítulo 15 e ter um roteiro seguro. Mas para enfrentar essa decisão, nós precisamos de coragem, coragem moral. Porque os Espíritos nos advertem: o maior adversário que nós possuímos ainda somos nós mesmos, a nossa resistência. Então, convencidos de que a nossa destinação é a luz, nós vamos, de hoje em diante, todos nós aqui reunidos, começar com os esforços de boa vontade. Isso não quer dizer que nós não vamos errar, falhar, voltar a xingar a mãe do outro, no trânsito principalmente, pelo amor de Deus.
Mas é um teste, é um exercício, é um princípio que nós vamos adotar com mais vigilância sobre nós mesmos. Então o resto da família pode adotar o caminho que cada um escolher. Você usa a sua autoridade, até a página 3 a gente tem alguma. Mas a única alma que nós podemos completamente dominar para o bem é a nossa. Que bom, né? Então, eu trouxe a versão curta e a versão longa do encerramento. Já que eu me estendi, vamos para a versão curta, né? É da Alta de Souza. E ela diz assim: caridade e perdão. Caridade verdadeira em todos os seus caminhos, quando oferece uma rosa, sabe tirar os espinhos. Muita paz a todos. Agradecidos por mais esta oportunidade. Nós vamos ainda, ligados ao Divino Amigo Jesus, abrir os nossos corações em vibrações de paz e amor. Vibramos pelo nosso planeta Terra, por este dia de tanta responsabilidade. Vibramos pelos nossos lares e os familiares com os quais convivemos. Vibramos por nós mesmos, por aquela dificuldade que só ousamos revelar a Jesus. Vibramos por todos os corações em dor, em sacrifício, em desespero, para que as vibrações de luz, de esperança, possam abrir janelas luminosas, alcançando novas condições. Vibramos pelo nosso planeta nesse momento grave de transição, por todos os trabalhadores do bem, pela convivência em harmonia de todas as religiões que buscam o mesmo objetivo: o homem melhorado e próximo de Deus. Por esta casa que nos acolhe, e deixamos uma vibração intensa a cargo dos benfeitores amigos, que vão utilizá-la onde se fizer maior a necessidade. Assim, nós nos preparamos para o próximo passo da nossa manhã de assistência espiritual, nos preparando para a sala de fluidoterapia, onde receberemos o passe, tomaremos água fluidificada e sairemos em busca da nossa semana, fortalecidos e sustentados, mas motivados pelas reflexões de hoje, para alcançarmos os melhores resultados que nós conseguirmos e conquistarmos com o nosso esforço e a nossa boa vontade. Graças a Deus.